Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando mais um Eu Acredito podcast e você que já está conosco em nosso canal no YouTube é bem-vindo. Não se esqueça de já deixar o seu like, ativar o sininho. Se não é inscrito, para você interagir conosco, se inscreva no canal e faça parte da família que só está crescendo. É mais um episódio com a temática experiências, mas nós estamos falando sobre diversos assuntos que têm proporcionado edificação para aqueles que têm nos acompanhado através deste projeto. Projeto não, já é uma realidade. Eu Acredito podcast. E hoje eu tenho uma companhia agradável da minha esposa, a melhor companhia que eu poderia ter para entrevistar os nossos convidados. Seja bem-vinda, minha esposa. Obrigada, amor. Mas eu não estou sozinho com ela, porque o nosso convidado hoje também é muito especial, tanto ele quanto a sua família, que veio participar conosco hoje aqui. É um homem que eu admiro pela vida que ele tem com Deus, pelo seu caráter, pela sua conduta totalmente ilibada. O seu ministério é extraordinário, é admirável. Eu estou falando dele, que foi consagrado a presbítero em 1998, consagrado a pastor em 2005, foi vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Venceslau, Brás, Paraná, foi coordenador da UMADEPA na 3ª região, foi professor da faculdade, eu nem vou falar direito, mas é isso mesmo, é querigma. Ele é engenheiro, bacharel em teologia, pós-graduado em energias renováveis, pastor-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Antonina, rumo a 3.000 membros. Eu estou falando dele, pastor Fábio Pimenta, seja bem-vindo. Eu quero agradecer, pastor Fábio, pelo convite de poder estar aqui, né? Hoje um dia muito especial. Estou aqui com a minha esposa também, a irmã Deliane, e também com a esposa do pastor Fábio, a irmã Giane, né? Acertei o nome dela agora. E é um privilégio estar com vocês, tá? Assim como você tem admiração pela minha pessoa, quero ser recíproco ao dizer que tenho admiração pela vossa pessoa, pela sua família. Estiveram conosco lá numa terça-feira. Foi marcante, extraordinário como Deus te usou ela também. Até fiquei impressionado na hora que ela pegou o microfone, né? Começou a cantar, paz, a igreja foi junto. Toda calma, toda calminha. Uma bênção essa mulher. Eu sinto falta quando ela não está comigo para cantar no final da mensagem, porque às vezes eu tô ruim, ela começa a cantar, melhora tudo. Ou eu vou no apelo na frente, né? Para incentivar, né? Vou lá. Jane, mas o pastor Fábio já se adiantou em apresentar. Pois é, ele cortou minha fala. É que não foi programado. Empolgação. Mas o pastor Fábio não está sozinho, né, Que alegria, Jane? né, amor? Hoje também tá aqui... Posso falar, pastora? A irmã... Depois eu pergunto. A irmã Deliane Fernandes Pimenta. É um prazer estar recebendo você aqui. O prazer é meu. Que glória. Prazer, seja bem-vindo em nosso meio. Obrigada. No Eu Acredito podcast. E que o nosso papo seja agradável, seja edificante, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas extraordinárias reservadas para todos nós. Mas para darmos início ao nosso podcast, ao nosso bate-papo na mesa, preciso saber aqui, existiu o Fábio Pimenta antes de conhecer a Jesus? Na verdade, eu nasci num berço evangélico, né? Eu nasci... Tá tentando mexer no retorno aí, né? Acabou o retorno. Acabou o retorno aqui, Léo. Voltou. Beleza. Então, eu nasci num lar evangélico, né? Meu pai e minha mãe vieram de uma ramificação evangélica. Meu avô aceitou Jesus dentro de um contexto muito difícil, quando ele estava na cidade de Xambrê. E aí, toda a minha família, na verdade, veio desse contexto evangélico, inclusive a minha pessoa. Então, eu nunca tive experiência assim de estar fora do contexto da igreja. Eu nasci num berço evangélico e de lá para cá sempre servi a Deus, nunca deixei a igreja, nunca desviei.
tive esse privilégio de servir a Deus nesses 43 anos de vida. Glória a Deus. Tem muita gente que diz que quem não foi do mundão não tem experiência para contar. Eu já discordo. Viver uma vida de renúncia a vida toda para servir a Jesus é um grande testemunho para contar. Eu até um dia, um pastor foi pregar na cidade de Antonina, né? Estava usando a tribuna. Aí ele falou algo assim que me deixou muito triste quando a expressão usada, que ele tinha vindo de um contexto de vida totalmente imundo. E Deus libertou ele, colocou ele naquela posição. E muitos não experimentaram aquele contexto de vida e estão numa posição elevada quando foram favorecidos, como se você que nasceu num berço evangélico não pudesse chegar a ser um pastor, um evangelista, sei lá, uma pessoa promovida pelo reino espiritual. Então, eu acredito que cada um de nós temos um caminho da parte de Deus, e o meu caminho foi nascer num berço evangélico e chegar onde eu cheguei. E essa é uma história incrível, né? Porque uma pessoa que nasce no berço evangélico sem conhecer o mundo, quando eu digo mundo, eu falo os prazeres que o mundão proporciona, pode ser que gere a curiosidade de conhecer, as propostas vêm, as oportunidades vêm. E dizer não a essas oportunidades e essas propostas durante uma vida inteira não é tão fácil assim. Exige o negar a si mesmo, né, pastor? É um desafio. Na minha adolescência, por exemplo, contar um fato aqui até simples, mas curioso. Teve uma época, agora eu não sei como é que funciona, mas as garrafas de tubaína, a tubaína era colocada dentro de garrafa de cerveja. Vinha lá o título cerveja e o rótulo tubaína. É verdade. Aí o que acontecia? Até hoje. Ainda tem, né? Cerveja. Na garrafa, né? Em restaurantes, assim. E naquela época a gente ia para as festas assim de colégio, o negócio era tubaína, né? Não tinha dinheiro para comprar Coca-Cola, então comprava aqueles engradados. Senti um gangster. Isso. Aí um dia os meninos da escola sabiam que eu não tomava cerveja, né? Já estava dentro do berço evangélico e tal. E aí eles pegaram, fizeram uma festa, eu fui na festa. Chegando lá na festa, o que eles fizeram? Eles pegaram, arrancaram a tampa e substituíram por cerveja e tipo fecharam a tampinha assim, né? Abriram na minha frente e disse, toma. Quando veio perto no meu nariz o cheiro, eu não quis, né? Aí eles falaram, não, mas você tem que... Aí começaram a falar, você tem que experimentar. Aí eu dizia a eles, não tenho nada contra vocês, mas eu sou crente em Cristo. Mas você é adolescente. Eu falava, pois é, mas quando Misael, Azarias e Ananias também foram para a Babilônia, eles estavam numa idade intermediária da adolescência para a juventude, e lá recusaram os prazeres da Babilônia. Então, eu tinha essa mentalidade e fui criado dentro desse contexto. Olha aí, que maravilha. Para que um testemunho mais glorioso que esse? Meu Deus. Aí tem gente que acha que testemunho é só dizer, eu já fui traficante, eu já assaltei, eu já matei. E muitos detalhes, né? Todo testemunho é para a glória de Deus. Mas já que a gente está numa conversa de mesa, deixa eu soltar. Tem uns que falam das coisas que fez no mundo com tanto orgulho, né? Deveria falar com vergonha, com tristeza o que fez. Mas tem uns que se exalta tanto contando o seu testemunho do que era no mundo e não exalta tanto a Cristo pela transformação que fez na vida dele. Tem uns que até usam de forma errada o testemunho apenas para adquirir projeção, né? Eu não sei se você lembra da época dos ex alguma coisa. O cara tinha que ser ex para ser aceito dentro da comunidade evangélica, a fim de que ele sendo ex, ele teria projeção e abertura nas igrejas para contar o testemunho. Verdade, eu lembro desse aí. Teve até um aí que pegou carona numa banda de rap bem famosa. Pá, mas o bicho era mentiroso. O testemunho era mentira? Não, muita mentira, meu irmão. Deus. Muita mentira. Aí tem um outro também aí que era o bruxo mais poderoso. O bruxo mais poderoso do mundo. Levou não sei quantos tiros. Não, é muita mentira, né? E pegaram ele na mentira algumas vezes. Infelizmente, isso existe em nosso contexto. Mas, Jânio, então, o pastor nós conhecemos que já veio de berço, né? Sim. E
A irmã dele... Nós estamos curiosos aqui, Rapaz, Deliane. Deliane. Existiu a Deliane antes de conhecer Jesus? Graças a Deus não, né? Olha só. Também como o Fábio, eu nasci em um lar evangélico. Quando eu nasci, já meus pais já dirigiam igreja. Na época, meu pai ainda não era pastor, mas já dirigia igreja. Também, assim, vivi a minha vida inteira na igreja. Graças a Deus, eu nunca tive vontade, assim, de sair. Sempre a gente teve uma oportunidade, né? Convites, mas graças a Deus sempre vivi a minha vida na igreja. Ai, que bacana. Que maravilha. E pastor, filho de crente, crentinho é? Ou precisa daquele momento de ter um encontro com Jesus para viver uma genuína conversão? Eu creio que sim, né? Tem que ter um encontro com Jesus, porque às vezes a pessoa, ela nasce no berço evangélico e aí o que acontece? Ela se acostuma com o ambiente, mas não se sente parte daquele ambiente. Então, ela precisa ter uma conversão verdadeira, aceitar a Cristo, para que ela assim faça parte do corpo de Cristo. Porque não adianta o pai ser crente, a mãe ser crente, o irmão ser crente e a pessoa decidir que não quer ser crente em Cristo Jesus. Então, a aceitação é uma das coisas primordiais da vida cristã. Então, mesmo que nasceu num berço evangélico, porque eu fui para frente. Eu, quando tinha 11 anos de idade, dentro de um apelo, já sendo um cristão, frequentando escola dominical, quando foi feito o apelo, eu senti a necessidade de reconhecer Jesus como meu Salvador. Fui para frente, dobrei meu joelho, mesmo nascendo num berço evangélico, e lá confessei o nome de Cristo e toquei a vida. Mas como é que foi esse seu despertar para Cristo, a ponto de ter essa iniciativa de ir para frente do altar e confessar Jesus? Meu pai, ele passou por um processo muito difícil, porque nós viemos do Ministério de Santos, não sei se você... Conheço, morei em Santos há muito tempo. Do tempo, Paulo Alves, né? Correia. Isso, João Alves Correia. Meu pai veio daquela ramificação. Então, meu pai, ele morava em Ribeirão Pires, mas era membro da Assembleia de Deus de Santos. E meu pai passou por um processo muito difícil, né? Financeiro, foi muito difícil. E aí ele foi vice-presidente de um pastor chamado Natanael, lá em Ribeirão Pires. E de lá meu pai foi transferido para outras cidades. E lá Santos tinha o costume de deixar um pastor no máximo 1 ano no lugar. Então mudava. E às vezes nós mudávamos assim, no meio do ano, chegava lá, você tem que mudar. Eles não se importavam se você ia perder aula ou não. E a gente foi transferido. Saímos de uma igreja de 1.600 membros e fomos para uma igreja de 12 membros na Argentina, em uma cidade chamada Villaguay. Aí chegamos lá em Villaguay, né? E lá em Villaguay nós sofremos, rapaz. Eu não sabia falar espanhol, né? Villaguay fica em qual? Fica no distrito de Córdoba, na Argentina. Argentina. Aí... Espanhol. É espanhol. A raiz é espanhol. É espanhol, mas eles falam Castelhano. outra... Castelhano. Eles falam castelhano, né? E aí eu cheguei lá, aí entrei numa escola e um ano na escola não consegui acompanhar, passei por um processo muito difícil, amigos distintos assim, que não concordavam muito com o brasileiro. Pra você ter uma ideia, na Copa do Mundo a gente não podia nem sair na rua, porque se o Brasil chegasse a enfrentar a Argentina e ganhasse, nós ia levar uma surra. A rivalidade eles levam muito a sério, né? E aí eu passei por esse processo de dificuldade lá, que eu via meu pai sofrendo muito. A gente tinha que receber, quando eles enviavam dinheiro pela conta bancária lá em Uruguaiana, 450 quilômetros de distância de onde nós morávamos. Meu pai, um dia de chuva, capotou uma caravana dentro de um rio, e aí os argentinos tiraram, deu partida, e o carro pegou, a gente veio tremendo de frio, 400 quilômetros. Então foi um processo muito difícil. Nisso aí, eu via meu pai de manhã para a oração, ele e minha mãe. 4 horas da manhã eles iam para o templo orar. E eles oravam das 4 horas da manhã às 9. Todo dia. E quando eu vi isso, eu vendo o sofrimento deles, eu comecei a ir com eles na oração. E aí a oração começou a me causar um desejo muito grande. E eu comecei a orar e comecei a acompanhar eles. Comecei com meia hora de oração, depois
1 hora, depois passei para 2, cheguei a orar 5 horas junto com eles, e aí despertou em mim uma vontade de pregar. Pra você ter uma ideia, eu comecei meu ministério cantando, só que depois que eu descobri que eu canto em 3 vozes, baixo, rouco e desafinado, aí eu... Nem é tão É um assim, não. ministério teu, você conseguiu. Descobri agora o meu ministério do canto. Aí eu abandonei, falei, não, isso aí não é para mim. E aí me despertou a vontade de pregar. E eu comecei devagarzinho, pregando, e Deus foi abençoando. Eu comecei a estudar e fosse contar aqui para você a experiência que passei, assim, na metodologia da pregação, você ter uma ideia, de vir pregar em Curitiba, e o pastor Pimentel estava no púlpito, eu tinha uns 14 para 15 anos de idade, e eu comecei a brigar com o sonoplasta, gritar, aí ele levantou e colocou um bilhetinho no meu bolso. E eu disfarcei, tirei o bilhete, coloquei no meio da Bíblia, e estava escrito assim: grite menos, pregue mais, porque o poder está na palavra. Meu Deus. Essa é forte, hein? Aí eu fui pastor? estudar. Mas, pastor, essa aí foi a experiência do início do seu ministério, mas aquela experiência que te levou até ir à frente do altar para... Ah, tá. Você fala da conversão. Da conversão. Foi uma mensagem. Eu Foi uma estava mensagem? escutando uma mensagem, a mensagem falou tão forte no meu coração que ele falou justamente da questão de entrega, de conversão, e ele ainda falou assim na pregação: você pode ser filho de crente, você pode ser filho de um cristão, mas você precisa aceitar Jesus. E aí, quando ele começou a falar aquilo, meu coração começou a pegar fogo e eu não conseguia me segurar. Eu fui o primeiro do apelo que fui para frente. Até os irmãos diziam: não, mas é o filho do pastor, já é crente, já é salvo, tal. Mas eu senti de Deus para mim. Sentiu essa necessidade. Senti essa né? necessidade. E a Deliane e Giane, como é que foi, será, a conversão dela, o momento que ela se rendeu a Jesus de uma vez por todas? Então, eu vou falar bem a verdade, assim. Eu sempre fui aquela crente manteiga, que não pode fazer uma oração, já estava lá na frente. Então, eu não tive, assim, um culto específico que eu vou falar assim: esse culto eu fui para frente. Eu, toda a vida, principalmente oração para batismo com o Espírito Santo, chamava para orar para frente. Desde pequenininha eu sempre gostei de ir na frente para orar. E eu sempre cresci assim com a mentalidade de ser totalmente convertida, assim, desde pequena. E sempre cresci na igreja, fazendo a obra. Para falar a verdade, assim, que eu tive um encontro específico, assim, não tive. Eu tive várias experiências com Deus, mas não tive, assim, um encontro de conversão. Mas qual foi aquele encontro com Deus que te marcou? Para mim, foi batismo com o Espírito Santo. Como é que foi? foi? Uma coisa sobrenatural, assim. Primeira experiência com Deus, na verdade, para mim, foi o batismo com o Espírito Santo. Eu tinha 9 anos de idade em Foz do Iguaçu. Meu pai dirigia a igreja da Vila. E daí foi numa dessas orações. Nas festas, antes que a gente era criança, era aquelas festas todas as festas tinham oração para batismo com o Espírito Santo, né? E foi numa dessas que eu fui pra frente orar. E assim, eu sempre fui pra frente orar, só que nunca com um objetivo de Espírito Santo. E aquele dia eu fui com uma consciência realmente de batismo com o Espírito Santo, e Deus me batizou, né? Com o Espírito Santo. Foi muito lindo. Daí eu voltei pra casa falando, e a partir daquele momento, nunca mais deixei de sentir a presença de Deus, e, né? Sempre falando em mistério. Sempre, graças a Deus. Hoje, dá um alô pro pessoal que está nos acompanhando aí no canal. Deixa um salve para eles. Olha aí. Maravilha. Vamos lá. Eu vou deixar um alô pro irmão Diego Fernandes. Ele está dizendo aqui: a paz do Senhor, pastor Fábio de Jesus e sua família têm sido bênçãos para nós. Tá, amada? Fábio de Jesus. Já mudaram meu nome? Mas Pode ser Fábio Santos. Não, mas é de Jesus também. É de Jesus. Já me Pastor chamaram Fábio de Pimenta do tem Reino. Pastor Fábio Pimenta e sua família têm sido uma bênção para a nossa cidade Antonina. Olha aí. Vamos lá. Enéas e Thalita também estão mandando um abraço, amor, pra gente, pro pastor Fábio Pimenta, pra Enéas e esposa, Thalita lá de um abraço Cascavel, de né? Cascavel.
Casal de Cascavel, brincadeira. Meu Deus. Não pode ter veneno. Eu postei uma foto com eles no Instagram esses dias, né? E Você falou que Coloquei o casal de Cascavel é mais top. o casal mais lindo de Cascavel. Só que ficou ali, ficou. E o Fábio riu algumas horas, depois foi me contar aqui. Meu Deus do céu, mas eles são queridos demais. O Renan de Oliveira, o Moarama está ligadinho aí, meus irmãos. O Moarama. Tá Moarama. ligado? Beijo, Renan. Renan. Olha aí. Quem mais, gente? O Lucas, o pregador Lucas Pereira também, amor, tá mandando um abraço pra você. O Lucas tá? Pereira, olha aí. Isso. Maravilha. Quem mais? Tem muita gente aqui, gente. Tá acontecendo. Eu tô Tá perdida? Tô perdida com tanta gente. Que Deus te ajude a se achar. Amém, tá? Amém. Tô, me acha melhor. Aqui, ó. A dupla Daiane e Giovana tá Vai. mandando aqui um abraço também, a bênção de Deus. Pastor Fábio é um exemplo. Em um culto lá em Autônia, ele profetizou para a dupla Daiane e Giovana, dizendo que as promessas ainda estavam de pé. Amor, Hoje o Jean. vivemos as O promessas. Jean Branholo. Tá, o Jean Branholo, né? Gente, o Jean Branholo. Olha ali, ó. Tá ali. Pai do Senhor. O Rodrigo Melo, junto com a Luciana, ó, assistindo. Abraço para vocês. Olha aí, deve ser ovelha também do pastor Fábio. Olha aí, ó. Pastor Wagner Vidal Antoniacomi, que trabalha na nossa superintendência, juntamente com o pastor Gisiel. Ele está dando um exemplo de uma fala do pastor Fábio aqui. É igual colocar no DVD. Não existe ex, existe nova criatura. Mas, pastor Fábio, ainda na nossa conversa, agora a gente vai polemizar um pouquinho. Filho de pastor, pastorzinho é? Não tem nada a ver. Chamada específica. É igual esposa de pastor. Rapaz... Pediram pra eu perguntar. Pediram pra eu perguntar que eu ia respirar antes de mandar um abraço. Tá? E eu tô aqui vermelha pra perguntar. Não, pode falar. Perguntaram se esposa de pastor, pastora é. Não é. Não é. Ô, pastor, Deixa eu qual tomar é o água. conceito teológico sobre Acabou a minha água. pastora? Eu não acredito nesse conceito teológico. Eu acredito assim, que a esposa do pastor, ela está junto com ele, auxilia, ajuda. Um pastor que a esposa ela não tem a mesma visão, acaba destruindo o ministério do pastor, porque o pastor ele tem que ter uma esposa que esteja ali ao lado dele para ajudá-lo, porque ela é uma grande parte do ministério dele. Então, chamar a esposa de pastor por carinho, né, por consideração, é uma coisa. Agora, ministério pastoral, eu não encontro na Bíblia dentro dessa questão feminina. Até porque, no Velho Testamento, nós tínhamos pastoras como Raquel, mas era profissão, cuidava de ovelhas. Então, nós temos que separar profissão de ministério. Quando vem para o Novo Testamento, a Bíblia diz: dei uns para pastores. Ali você não encontra a palavra pastor num estado feminino, mas sim masculino, porque é um ministério, é um chamado específico que Deus caracterizou aqueles os quais foram escolhidos para desenvolver o ministério pastoral. Então, na minha visão, eu não acredito em pastoras como ministério. Agora, nada impede de uma irmã pregar, cantar, ser usada por Deus, porque... E de uma irmã pastorear? Não, nada impede de estar na frente do trabalho. Agora, a pessoa não precisa ser caracterizada efetivamente para desenvolver aquele tipo de trabalho dentro desse conceito que nós estamos falando. Sim. Por exemplo, tem lugares que não tem irmãos para ficar na porta. Você vai colocar uma irmã. Não é por isso que você vai ter que caracterizar ela. Não, ela é... Mas ela não pode ser caracterizada aí de diaconisa? Não, mas não precisa jogar óleo em cima da cabeça dela e consagrar ela. É isso que eu estou falando. Cooperadora. Não, eu entendo. Pastor, mas pastor não é aquele que apacenta? Não, tudo bem, pode se apacentar. Agora, ungir, separar para esse tipo de coisa, a Bíblia não dá legalidade. Alguém está separando, mas nós não temos base bíblica. O que eu quero dizer é que não existe fundamentação bíblica para me separar uma mulher. Agora,
das mulheres serem usadas por Deus, trabalhar na igreja, fazer a função pastoral e coisas semelhantes, é igual uma irmã que é enviada para a missão, o marido morre, já vi casos, e ela tem que continuar o trabalho porque não tem quem faça. O marido morreu, ele foi enviado como pastor, e ela diz, não, deixa comigo que eu vou continuar aqui. O ministério aceita, ela continua fazendo o trabalho. Isso não quer dizer que eu fui lá e derramei óleo sobre a cabeça dela e ungi ela para o ministério pastoral, mas ela desenvolve a função. Entendi. Exercer o sacerdócio, né? Biblicamente, quem exerceu o sacerdócio só foram homens, né? Biblicamente nós não temos... eu sempre costumo dizer assim, que tudo que nós definimos na Bíblia como princípios ministeriais tem que ter uma base bíblica para mim defender isso. Se eu não tenho uma base bíblica, aí eu vou fazer por opção minha. E por opção minha, não é por opção bíblica. Então, eu fundamento... está na Bíblia. As opiniões a respeito desse contexto abrangente que há são apenas opiniões. Para mim é isso. São diversas, mas por consideração. Existe um pastor no nordeste do nosso país que esses dias ele falou que não pode ser chamada de pastora nem por consideração. Ah, mas eu amo a esposa do meu pastor e ela é minha pastora. Qual é a sua visão sobre isso? Não, isso é exagero. Ele ali cometeu excessos. Porque chamar de um modo carinhoso, né, um modo respeitoso, deixa bem explícito o carinho que as pessoas têm pela esposa do pastor. Até na pergunta que você me fez... a minha esposa, por exemplo, a Deliane, agora que ela começou a desenvolver essa questão de ministrar. E isso com se muita deu... dificuldade. E com muita dificuldade. Não, ela está junto comigo, eu sei. A Deliane canta, né? Deus usa nessa área, mas de um tempo para cá ela começou a trabalhar com crianças e ela se viu na necessidade de desenvolver a questão da pregação. E então ela começou a estudar, palestrar, pregar, né? Começou para criança, agora teve um culto que pregou para jovens, numa congregação chamada de Portinho. Mas, às vezes eu vi assim, casos da irmã, a mulher do pastor, chegar, ela ser tímida, e as irmãs do círculo de oração dizer assim, olha, fulana hoje vai pregar. Meu Deus. Aí já aconteceu várias vezes comigo. Eu cheguei a não ir em círculo de oração, porque logo que eu casei com ele, em Venceslau. Porque eu chegava no círculo de oração, quando a gente casou em setembro e em dezembro já foi consagrado, né, amor? Então eu já casei praticamente com o pastor, né? É a pastora que chegou lá. Daí eu chegava no círculo de oração, vamos ouvir a pastora com a palavra. Eu falei assim, Jesus amado. Nem falava pastora, né? Falava irmã Deliane. Daí eu fazia assim para irmão. E as irmãs ficavam revoltadas, diziam assim, mas você não é a mulher do pastor? Imagina. Aí eu subi em cima da tribuna e disse, olha, irmãos, a Deliane, ela é minha esposa, a responsabilidade pastoral é minha. Agora, ela é minha companheira, minha adjuntora, está aqui para servir a igreja, me ajudar. Agora, o pastor aqui sou eu, vocês têm que cobrar a pregação da minha parte, não da parte dela. E às vezes muitas mulheres de pastores, elas ficam oprimidas, porque há uma cobrança da parte da igreja. Não, ela tem que pregar, ela tem que ensinar. E ela não foi chamada para fazer isso. Acaba sobrecarregando muito. Ainda maior. É claro que a gente não pode falar assim, não, eu não vou fazer isso, e não pode buscar também, né? Porque eu sempre tive desejo, mas também sempre tive muita timidez. Sim. Né? Porque não fazer acaba sendo omissa a uma missão também, né? Porque querendo se estar ali para auxiliar e se precisa do seu auxílio, de uma palavra, enfim, a esposa do pastor tem que estar para auxiliar. Hoje, mas qual é o sentimento da esposa de pastor? Será que ela tem um sentimento de pastora? Como é que é? A gente quer saber como que funciona. Sentimento de pastora, de amar as ovelhinhas. Hoje eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada aqui. O meu marido sempre fala mesmo na pregação. O homem é a lei e a mulher é o equilíbrio. Eu acho que até nesse sentido se aplica muito. Porque como que o homem vai ser subjugado à sua esposa, como ela vai dominar sobre ele como uma pastora. E eu tenho caso, não vou falar a cidade, né? Que eu conheço que a mulher é a pastora,
Só que o esposo mesmo congrega em outra igreja, não congrega com ela. Eita. Deixa, eu falei assim, meu Deus, mas aí como que a pastora, nem o marido dela não quer ser pastoreado por ela? Eu acredito também muito nisso mesmo, começa desde a administração do lar, porque a Bíblia fala que se o homem não pode administrar o seu lar, também como vai administrar a igreja, né? Isso é forte, hein? Daí, se a mulher domina no lar, também, como ela vai ter que mandar no marido também, né, na igreja, gente? Se domina no lar, domina em tudo. Né? Falando em pastorear aqui, a Flávia Caline, é assim? Flávia A Caline. ovelhinha elétrica está mandando um abraço, um beijo de morrete. Essa aí é... Beijo, Flávia. Ó, meu Deus do céu, que sobrenome, hein? É, eu Top. falei. Lastec. É, Lastec, é isso Lastec. mesmo. Ó. É mistério. Lastec. É Lastec? Como Pastor- chama? é, É Lastec? Eu acho que é. É Lattes. Late. 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 Pastor Fábio e Mandeliane, bênção de Deus em nossa vida aqui em Antonina. Tatiane Dias, Dila Linda, você e o pastor Fábio são bênçãos em nossas vidas, saudade. Mas pastor, voltando, filho de pastor, pastorzinho é? Não é. É por isso que eu caracterizei essa questão de pastora, porque é a mesma coisa ao conceito pastoral. O pai, às vezes, é chamado para ser um pastor e o filho não tem vocação nenhuma para o pastorado. E, às vezes, os pais começam a empurrar, não, você vai ter que ser pastor, porque você vai ter que me substituir e eu estou preparando você... E a cabeça do filho do pastor não está preparado para isso. E aí gera até uma cobrança da parte da igreja. Porque tudo que o rapaz faz, tudo que a menina faz, o povo coloca o dedo neles e diz assim, mas você não é o filho do pastor? Mas você não é a filha do pastor? Sendo que o pastor é fulano e não o filho, não a filha. É claro, existem filhos de pastores que têm chamada para o ministério pastoral. Exemplo, eu sou pastor, meu irmão é pastor Abimael ali de Indaiatuba. Então, nós sentimos a chamada para o ministério pastoral. Eu senti o desejo de pregar, o desejo de ensinar, o desejo de renunciar à minha vida particular para servir o ministério. Então, nem todo filho de pastor será pastor. E se o pai começar a colocar um encargo desse sobre as costas do filho e fizer ele assumir uma igreja, ele vai ficar pulando de igreja em igreja e não vai encontrar uma igreja que vai caber ele, porque ele não tem chamada. Não adianta ser filho de pastor e não ter chamada. Pastor, talvez o senhor vai responder melhor que eu. Muitos lugares, muitas congregações e até campos estão sendo prejudicados por esse motivo? Sim. Claro, nós já tivemos casos aí absurdos. Por exemplo, eu tenho uma visão assim, como é que um pastor vai ficar um ano, 2 anos num lugar, né, sem fazer nenhum trabalho e já mudar para outro? Não criou nem filhos ministeriais, não construiu nada, não tem nada. E o que acontece? Às vezes o pai empurra e o filho vai, né? Aí assume uma igreja, dá problema, aí muda ele para outra e por onde ele vai passando vai deixando um rastro de destruição. E aí que entra... Quase uma matança, às vezes, né? Claro, porque Imagina às só. vezes a pessoa pega a igreja aí com, sei lá, verdade, 500 uma membros, matança. 600 membros, e deixa a igreja lá com Meu 50 Deus. para Não outro consegue nem recuperar. administrar o que tem, né? Não, às vezes o camarada chega lá, pega um caixa, vamos supor lá com um bom valor, e aí o que ele faz? Ele vai lá e descabeçado, já vai estourando dinheiro, já vai metendo a igreja de forma administrativa numa confusão, e eu não vou, claro, citar nomes aqui. Não, cita não, pastor. Mas, Tô começando o podcast agora. mas, rapaz, nós tivemos aí, há uns 2 anos atrás, alguns casos sérios a respeito disso. Por isso, nem todo filho de pastor é pastor. Ô pastor, mas o fato deles saberem, porque o cara sabe quando tá indo bem ou quando não tá. Eu falo isso por uma mensagem. Sabe quando foi feliz na mensagem e sabe quando não foi. Quem tá pastoreando sabe também se está sendo feliz no pastoreio ou se não. O fato de não entregar e não colocar o cargo à disposição não seria um orgulho bobo? Não, eu acho que não é nem questão de orgulho, eu acho que é o cabide de emprego, né? Cabide de emprego. Eu acho que muito mais se pensa na parte financeira do que propriamente na parte
estrutural, espiritual, administrativa, coletiva e assim por diante. Então, o que o camarada pensa? Poxa, estou ganhando aqui 10 salários, vamos supor. Onde é que eu vou ganhar 10 salários fora daqui sem um semi-analfabeto, nunca se dedicou para estudar, nunca se dedicou para abrir um negócio, uma administração ou alguma coisa semelhante. Aí ele tem um bom salário. Ele sabe que se ele fizer uma besteira ali, ele pode ser mudado para outro campo e assim sucessivamente até chegar à sua jubilação. E às vezes jubilar até com um valor assim de aposentadoria melhor do que uma pessoa que trabalhou aí 40, 50 anos. Então, eu acho que essa visão de não abandonar não é nem questão do orgulho, porque eu vou te falar, a pior coisa que existe é você ficar num lugar que você é indesejado. E você percebe isso. Você chegar lá no culto, o povo não está. Você chegar num ambiente, o povo sair. Você brincar com uma pessoa, ela virar as costas para você. Tem alguma coisa pior do que rejeição? Não então, tem. eu acho que a pessoa não consegue ficar, até porque aquilo vai minguando. Então, eu acho que não é muita questão do orgulho. Eu acho que muito disso é questão financeira. Eu usei essa expressão orgulho devido a uma fala do pastor John Bevere. Ele fala que existem muitos pastores presidentes que seriam um excelente pastor auxiliar. Existem alguns pastores de congregação que seriam um excelente administrador. Só que eles gastam tanta energia na vocação que eles não foram chamados, que deixam a desejar naquilo que eles foram chamados. Tem gente que não foi chamado para o pastoreio, não foi chamado para a pregação. Seria um excelente profissional em qualquer uma outra área. Mas pelo orgulho de querer fazer aquilo que não foi chamado, eles não largam o osso, né? A expressão mais pejorativa. Aí eu acho que assim, já parte muito também, se nós formos discutir profundamente aqui, para a parte do poder, né? Porque quando uma pessoa ela experimenta estar no poder, né? Vou falar um negócio aqui que talvez até me... Pode falar que dá corte. Me complique, né? Mas veja bem, muitos dos nossos presidentes convencionais, eu não estou falando aqui do Paraná, estou falando geral. Chega lá no tempo da eleição e promete assim, olha, eu vou ficar nessa posição aqui só um mandato, para vocês verem que depois nós vamos compartilhar. Aí os camaradas ficam um mandato, fica o segundo, consegue ficar um terceiro, e depois do terceiro muda o estatuto para concorrer mais um quarto, um quinto, e permanecer no poder. Então, acho que a sua expressão aí, ela também, né, invade esse campo, porque às vezes o camarada tem dinheiro também, né? Vamos supor, o camarada saiu da vida pessoal e saiu bem financeiramente. E ele não precisava estar ali, mas ele está ali por causa do poder, ele tem sede para estar ali na frente. Então tirou aquilo dele, ele vai se tornar não igual, vai, sei lá, sem influência, sem visibilidade. E o poder às vezes não envolve nem o dinheiro, só a vaidade mesmo. A né, vaidade. pastor? Aí eu concordo plenamente que cabe na questão do orgulho, né? É desse jeito. Mas deixando aqui um salve para a galera, olha só o pessoal interagindo conosco. Pastor Wagner Vidal está dizendo bem dessa. Devemos deixar a multiforme graça de Deus, manifestar a vontade do reino de Deus na vida dos nossos filhos. A Thelma Itatiane dizendo, pastor Fábio e família são bênçãos em nossas vidas, realmente somos privilegiados. Olha só, família amada e Antonina. Natanael Afonso, pastor ali do Alto Tarumã, um grande amigo. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com conhecimento e com inteligência. Jeremias 3,15. Isaías Favareto, pastor Fábio e irmã Deliane são bênçãos em nossa vida. Muita gente participando conosco, mas não podemos parar aqui, precisamos dar continuidade ao nosso podcast. Pastorear ou pregar, o que é mais fácil? Ou o que é mais desafiador? O que é mais fácil? Olha, o que é mais fácil fazer assim? É uma pergunta... O que é mais desafiador? Melhor é uma pergunta complicada, porque... O que é menos difícil? Porque você tem que... Pastor, porque o senhor aqui, é só uma ressalva. No Paraná, eu já fiz a gente fica medindo as coisas. Eu acho que o senhor é o pastor que mais fala em EBO no Brasil, dos pastores do Paraná. Então o senhor também está acostumado com a pregação. Pode ser que já despertou até o desejo de se jogar só na pregação, na itinerância, enfim. Mas o senhor também pastoreia. Qual é mais desafiador? Pastorear ou pregar? Eu confesso para você que eu
tenho dificuldade de responder de forma conclusiva essa pergunta, porque são coisas diferentes e são coisas que ao ser diferentes, elas são complexas. Por exemplo, vamos aqui. Eu já cheguei a falar para minha esposa assim, como é bom viajar, né? Você chega lá, você prega, acabou de pregar... Fica você 2 dias que agoniado. Então, você prega tal, depois você sai, vai para uma pizzaria, come e vai para o hotel e depois vem embora. Você não enfrenta os problemas que tem naquela igreja. Só que, por outro lado, você enfrenta a solidão, você enfrenta... Por exemplo, eu tenho medo de andar de avião. Tem medo, pastor? Né? Então, você tem a distância da família, o sacrifício de muitas vezes ser maltratado em certos lugares. Sim. Não é todo lugar que você vai ser bem tratado. Subestimado, às vezes, né? Às vezes o camarada chega lá e diz assim, ó, eu te convidei, e começa lá na conversa assim, nós estamos esperando aí 40 batismos no Espírito Santo. Aí você chega lá, prega, não dá nada. O camarada fica, né... Fora aqueles que colocam a pressão. Fulano veio aqui ontem. Tem dessa, muito. Aí você fica já apreensivo, né? Então tem a estrada, tem o perigo de vida, tem muitas vezes a oferta que não foi aquela oferta suficiente para você voltar, aquela decepção, todas essas questões. Já o pastorado, ele também cobra de você dedicação, tempo. Tempo. Muito tempo eu sou cobrado em casa, né? Minha esposa, minha filha, muitas vezes fala assim, o senhor saiu de manhã, tá chegando 11h30, meia-noite, e daí não vai dar atenção para mim? A minha filha cobra isso direto de mim, entendeu? Por quê? Às vezes acaba o culto, eu tenho que resolver problema, né? O irmão chega lá, quer separar da irmã, e você chega lá e não é assim. E às vezes 3, 4 horas de conversa, tem questões de oração na igreja, tem questões de administração. Quando você vai construir alguma coisa, aí você tem problemas, que nem no meu caso tem problema com o IFAM, tem engenheiro. A irmã que trabalha com essas questões sabe como é complicado administrativamente você trabalhar com obras. Então, o pastorado, ele te suga um tempo gigantesco. Por outro lado, ele também gera em você, quando você está fazendo um bom trabalho, o que aconteceu comigo essa semana. Rapaz, eu fiz aniversário dia 14 e no sábado, né, me colocaram em cima de uma caminhonete, da minha caminhonete, fizeram uma carreata na cidade, buzinando e falando lá, Pastor Fábio, veio para essa cidade. Então, te traz uma honra. Aí depois fizeram... lá na frente da minha casa, homenagens. Eu chorei muito. Depois fizeram o culto de terça-feira. Eu ganhei presentes que, assim, um atrás do outro. Até ontem eu estava ganhando presente. Olha aí. Entendeu? É um trabalho recompensador, né? Claro. Quando faz com excelência, né, pastor? Quando faz com excelência. Agora, se você chegar lá, por exemplo, eu sou um pastor meio diferente, assim, sei lá, do meu modo de pensar. Por exemplo, eu não gosto de fazer... Eu não gosto que eles façam aniversário assim, coloca aquele tapete, eu entro de mão dada com a minha mulher, a igreja fica lá me aplaudindo. Aquele ensaio, né? Eu não comemoro data de casamento dentro de igreja, porque tem irmão que não é obrigado a comemorar a data do meu casamento. Sim. Entendeu? A data de casamento é para mim, para minha esposa e para os meus convidados. Então, eu não sou muito focado. Se você me vê na rua, até minha esposa fala assim... Meu Deus, homem, pelo menos põe um tênis. Você me vê de chinelão. Mas Antonino é gostoso pra andar de chinelo. Não, Antonino não tem como você ficar de tênis. Não, mas você veja bem, para alguns que chegam na igreja, o camarada tem um gabinete pastoral, não estou falando contra, mas para você conseguir falar com aquele pastor, você vai encontrar um pastor vestido de roupa social, todo engomadinho, que fala tudo certinho. Então, sentado lá, eu já sou meio... Largado. Hã? Largado. Ela falou largado, né? Largado. Então, Descolado. eu desci... Melhorou. Moderno. Um tempo desse eu desci da minha caminhonete
e eu tinha colocado um prego no meu chinelo. Isso é relaxo. Pode ser que Não, agora ele usou a expressão Tá certa pegado, aqui, ó. tá Relaxa. Ele usou a expressão Relaxa, certa, relaxa. Relaxa. Aí quando eu desci, que eu desci assim, meu chinelo saiu do pé, o prego voou. Um irmão que estava do outro lado, que vinha assim me saudar, aí ele já passou pro outro lado da Não, rua. esse não é meu pastor, não, Não, esse colocando aí prego não é no meu chinelo. pastor. Então, eu sou um pastor que chegou ali na igreja, eu trato os jovens do mesmo jeito, que trato os mais velhos, eu abraço todo mundo, eu não fico preocupado com essa questão se vão fazer homenagem para mim ou não, se o meu nome vai aparecer. Lá em Antonina, nada aparece meu nome, sempre é Assembleia de Deus. Se comprar um ônibus, não tem o meu rosto no ônibus, tem Assembleia de Deus. Se colocar qualquer coisa, eu não me importo se vai colocar meu rosto em cartaz ou não. Então, eu tenho uma visão de servir. Então, para mim, ser maior no reino de Deus é servir. Quanto mais você servir, maior você é. Então, essa é a minha visão. Uau. Esses são os desafios de pastorear e também Amor, de pregar, né? Eu queria São os dois voltar. extremos. Eu queria voltar em uma pergunta para a irmã Deliane. Como foi o despertar de Deus na tua vida para o ministério infantil, tá? E também o ministério infantil, assim, o que tem sido mais desafiador? Então, o Ministério Infantil, desde quando eu era solteira, eu sempre trabalhei com as crianças. Mas lá em Antonina tem um trabalho muito lindo, até parabenizar a irmã Milene, que está à já faz um ano frente, um coraçãozinho para você, Mi. E a Antonina um trabalho muito lindo que faz com o departamento infantil. E eu sempre gostei de criança, sempre, toda a vida eu gostei de trabalhar com criança, porque criança é muito verdadeira, né? Sim. E daí, todo culto que tinha das crianças, eu sempre ia no culto das crianças lá em Antonina, e já me vestia junto com as tias e participava do culto. Daí a Milena já começou, Dila, vem cantar com a gente, só fazer o gestinho aqui com a gente. E eu comecei a ir. E devagarzinho eu fui indo, né? Daí um dia chegou uma irmã lá do Portinho e falou assim, irmã Eliane, você prega pra gente? E uns dias antes eu tinha falado pra Deus, eu falei, Deus, o que vinha agora na minha mão pra me fazer, eu vou fazer. Eu não vou negar mais nada de fazer na igreja. Porque eu sempre fui muito de falar, não, tem vergonha, né? Uhum. E eu acho que Deus escutou bem rapidinho, assim, né? De imediato a Foi resposta de imediato. veio. E daí a irmã Elaine lá do Portinho chegou, irmã Eliane, você prega no Portinho pra gente? Que é uma congregação nossa. Eu falei, irmã, mas eu não prego, não. Eu não prego. Ela falou, não, é pras crianças. Você conta uma historinha lá e vai. Daí a Milena, não, vamos, Dila, vamos, porque eu vou junto com você. E essa Milena bem animada, né? Falei, então tá bom, né? Fui morrendo de medo. Daí Deus teve misericórdia, né? Ninguém saiu lá da pregação, as criancinhas ficaram bem quietinhas. E eu gosto muito de trabalhar com criança, porque a criança é muito verdadeira. Muito verdadeira. Então você né? já fala e você já tem, na mesma hora, você já tem a resposta, Sim. né? E daí, a partir daí, a gente começou todo o culto lá das crianças. Por mais que eu não vou pregar, mas eu sempre estou envolvido no departamento infantil, trabalhando com as crianças. Até você já vai fazer uns gestinhos lá, né, amor? Eu entro também. Já se mas- Faz vestiu umas de fantochezinho participações já? Não, especiais, né? De fantoche De ainda não. policial. De policial. Eu tava De pregando, bonequinho, não. foi uma vez que eu Ela tava colocou na na sede. Tava pregando na sede, daí eu fui fui fazer uma ilustração, né? Chamei ele, fui o policial da... Mas é uma coisa assim que eu gosto muito de trabalhar com criança. E o que é mais desafiador no ministério infantil, na sua Mais visão? desafiador? Eu acho assim, na pregação, Não, no ministério infantil no geral. Lidar com crianças. o mais desafiador, assim, eu acho que é você prender a atenção da criança em você, Nossa. quando você está falando. É uma coisa muito complexo. difícil. Porque você tem que chamar muita atenção da criança para você. E criança se distrai muito fácil, né? Sim. Qualquer coisinha a criança está distraída. Então, é você chamar a atenção da criança e conseguir colocar no coração e na cabeça da criança, né? Deus, para ela conhecer realmente a Deus desde pequenininha, né? Perfeito, irmã Deliane. Pastor, desafios de um pastor na atual geração, o senhor consegue pontuar? Permanecer fiel é um dos desafios que acho assim mais complexo hoje, devido a essa questão de tentação do poder, fama, dinheiro, né? Permanecer fiel hoje para mim é em primeiro lugar. Segundo desafio é a gente conseguir completar a nossa missão, né? Porque às vezes nós estamos realizando a nossa missão e por causa da complexidade do trabalho
que nós estamos prestando assim para Deus dentro do conceito da igreja, nós desanimamos e às vezes dizemos, não vale a pena, né? Em terceiro lugar, a gente precisa, né? E eu sempre me cobro disso, fazer o melhor. Então são um desafio você sempre fazer o melhor e não deixar cair, né, o nível do seu trabalho, porque com o tempo também a gente vai às vezes se acomodando. Então essas questões para mim são primordiais, sabe? Sim, perfeito, pastor. Pastor, em quais áreas um pastor é mais tentado hoje? Eu estava ouvindo uma pregação antiga do Billy Graham, que ele pontua 3 grandes tentações de um verdadeiro pastor. Primeiro, questão de ordem moral, principalmente quando ele está no auge do seu ministério. Segundo, o poder. Ele pontuou essa sobre o poder. E a terceira, ele pontuou o dinheiro. O dinheiro. Só que ele falou que essas 3 não foram tão difíceis para ele, a não ser a quarta, que é a tentação de ficar sem orar. Na sua visão, qual é a maior tentação de um pastor? Eu acho, para mim, é o poder. 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 Porque, veja bem, quando uma pessoa ela se envolve no reino e tem o poder como foco, tá? Ela perde todos os outros, todas as outras visões a respeito do reino. Então, ela luta por aquilo e ela quer alcançar aquilo de todo modo. E o poder, assim, quando a gente usa essa expressão na sua natureza, né, bíblica, a pessoa ela sabe que ela tem domínio sobre aquilo e ela passa, então, de usufruir daquilo de forma errada. Porque quando Jesus deu poder à igreja, ele deu poder e caracterizou. Vocês vão expulsar demônio, curar os enfermos, operar maravilhas. E aí, quando a pessoa toma o poder, para ela, no sentido de fazer o que ela quer com o poder, ela acaba acreditando que ela tem o domínio daquilo e usa de forma errada. Só para resumir, meu pai passou a vida inteira pregando uma palavra que o pastor João Alves Correia, não sei de onde ele ouviu isso, e muito parecido com Billy Graham, que ele dizia assim: 3 coisas que derrubam um ministério ou uma chamada: sexo, poder e dinheiro. Então, se Eu torna... não quis usar a expressão sexo, mas foi isso também. A moral é sexo, né? É uma coisa muito parecida. Sim. Quer dizer. Uhum. Então, esse estado aí é o que mais se caracteriza em tentar derrubar um ministério. Verdade, verdade. Madeliane, qual é o maior desafio hoje de ser esposa de pastor? Eita, já disseram aqui no podcast que é o pastor Fábio que manda em casa. Certeza, né, amor? Eu acho assim, pra mim, eu não vou generalizar, né, porque eu acho que cada um tem uma dificuldade, uma limitação, né? Pra mim, o pior desafio, assim, é as comparações que são feitas entre você, outra mulher de pastor, outras pessoas. Entendeu? Para mim, a pior coisa, assim, para mim é a comparação. Porque nem se você pegar todas as mulheres de pastores que você conhece, nenhuma vai ser igual à outra. Na minha família, a minha mãe, meu pai é pastor, a minha irmã, até o pastor Fábio esteve pregando lá, minha irmã é esposa de pastor, e eu tenho muitas mulheres que, vamos assim, pastoras na família, né? Sim. Pode, amor. Pega o rosto do pastor Fábio aí. Eu não vou me manifestar. Pastoras carinhosamente, amor. Né? Carinhosamente falando, tá E bom? cada um, assim, tem um jeito, né? Cada um tem um jeito. Então, eu acho, assim, que a gente tem que respeitar o limite da pessoa também, né? A gente trabalha conforme Deus chamou a gente para trabalhar. Eu tenho um jeito de ajudar o meu esposo na igreja, ajudar a igreja a qual nós estamos, né, na responsabilidade. E eu acho muito difícil essa tipo assim, você tem que ser igual a fulana. Eu acho isso muito complicado. A comparação, ela é terrível, né? Na comparação, você
acaba destacando alguém e diminuindo o outro, entendeu? A gente acaba se autocomparando, né? A gente acaba A se gente- autocomparando, meu infelizmente. Deus, Infelizmente, a gente acaba- Quando eu vejo assim, a gente se pega, né? Nossa, eu sim. queria tanto ser assim. Depois eu falo, não, mas Deus não chamou pra ser assim. É. Deus chamou pra ser como eu sou, né? E essa comparação é terrível, tanto quanto aqueles que comparam a gente, quanto nós nos comparamos com alguém também. Por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Cada um no corpo tem uma função e não pode diminuir nenhum dos membros. O braço é melhor que a perna é melhor que o braço. Cada um tem uma função ali. O espírito opera em todos de forma diferente. O espírito é o mesmo, né? Mas não é fácil. É desse jeito. Mandar aqui um alô pro pessoal. Dupla Daiane Giovanni está dizendo que entrevista abençoada, só aprendendo. Flávia Kaline, comparações é triste. Rodrigo está dizendo, o evangelista Márcio está perguntando ao pastor Fábio que horas vamos para o encontro de casal no hotel em Guaratuba. Meu Deus, tá ansioso demais. É muita ansiedade. O Márcio tá muito viu? ansioso. Eu tô sabendo disso desde outra vez já, né? Vai ser maravilhoso. Acho que desde outra vez que eu tava lá, tô sabendo, tá dando o que falar esse encontro. Olha só, vamos lá, pastorzão. Suas pregações demonstram zelo pela sã doutrina e muitos já não suportam ouvir a verdade por ser confrontadora. O senhor já sofreu retaliações por pregar a palavra da verdade? Ah, sim, muitas. E as pessoas, elas confundem as coisas, né? Às vezes as pessoas, elas têm uma imagem errada. Por exemplo, da minha pessoa. Eu sou zeloso pelos princípios, por que não dizer assim, bíblicos. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa radical, seja uma pessoa insuportável. Então, quem não conhece particularmente, né, tem uma visão errada, porque me vem em cima da tribuna exortando e acaba criando aquela imagem como se eu fosse um ditador, uma pessoa ignorante, e às vezes a pessoa nem conversou comigo de forma particular. E eu sofri muita retaliação. Para você ter uma ideia, tem um campo no estado do Paraná, que também não vou citar o nome, Citar não. mas me deixou de castigo 10 anos sem poder pregar por causa de uma mensagem que eu preguei a respeito de santidade. Oxi. Eu terminei de pregar e o pastor disse assim, olha, quem ensina doutrina aqui sou eu, e não itinerante que vem de fora. E aí chegou nos ouvidos do pastor presidente e fiquei 10 anos sem pregar lá, né? Depois de 10 anos, aí houve uma conversa, aí pedi para mim voltar, eu não queria também mais voltar e acabei fazendo igual um personagem bíblico, né? Que depois de açoitado, depois de apanhar muito, não queria mais entrar naquele lugar e Deus disse, não, agora você vai, você tem que ir lá. Então, são questões da nossa vida, assim, que às vezes uma mensagem que você prega, por exemplo, as minhas mensagens são muito baseadas em princípios Sim. de exortação. E a pessoa confunde com mal educado, ignorante, e já sofri muita retaliação. Pastor, e qual é o seu sentimento em sofrer retaliações por essas mensagens, ainda que confrontadoras, mas são as verdades da Bíblia, uai? Eu tenho, assim, que a minha responsabilidade como pastor, ela vai além de opiniões, de achismos, porque eu vou apresentar diante de Deus esse contexto de responsabilidade, porque se Deus me deu uma mensagem, me deu um povo para que eu cuide, me deu a oportunidade de falar em tribunas, uma mensagem que confronta para a mudança da vida das pessoas e eu não faço, as pessoas que morrerem em pecado por não terem ouvido aquela mensagem vão poder dizer, não, mas ele não ensinou, ele teve a oportunidade de ensinar e não ensinou. Então, isso a gente tem que se acostumar, e eu me acostumei, não me afeta mais. Eu já, por exemplo, terminei uma pregação, e ao terminar a pregação, a pessoa chegar em mim e dizer assim, olha, é um absurdo que você pregou. E eu tinha pregado sobre princípios bíblicos, eu nunca saí disso. E a pessoa me xingar, me ofender e eu continuar pregando. Eu sofri 16 processos. Eu estou respondendo agora, são 6 processos que eu estou respondendo agora. 2 deles, depois daqui eu falo para você porque está em segredo de justiça, 2 deles eu estava pregando contra a homossexualidade, não contra a pessoa.
Eu li Romanos, capítulo 1, verso 23 e a sua sequência, e o cidadão estava assistindo pela live e ele pegou e me denunciou no Ministério Público na condição de homofobia, que hoje é caracterizado como racismo, né? Para mim, preso. E aí o Ministério Público de São Paulo mandou um oficial de justiça e hoje eu estou respondendo 2 processos, um civil e um criminal desse cidadão. Isso pelo senhor ter pregado contra a homossexualidade usando um texto bíblico. Usando um texto bíblico que de nenhuma forma eu ofendi, até porque eu disse assim na minha pregação: eu não prego contra os homossexuais, mas contra a homossexualidade, contra a prática. E disse bem claro, Deus te ama, mas a sua prática é condenável pela Bíblia Sagrada. Eu já tinha vencido um processo em que, na hora que o juiz definiu o processo, eu não me lembro muito, mas uma das definições da sentença foi: é impossível condenar o senhor Fábio de Oliveira Pimenta, porque para condená-lo eu teria que condenar o autor da Bíblia Sagrada. Uau. Pastor, mas o senhor acha que a partir desse tempo que nós estamos vivendo... O Lucas Guilherme assim, pimenta neles. Mas o senhor acha que a partir desse tempo que nós estamos vivendo hoje, essas questões de processos a pastores por pregar a verdade vão piorar? Vão piorar, é claro que vão. Até porque nós estamos vivendo um momento no Brasil que muitos não estão percebendo, mas quem tem um pouquinho de visão ampla, porque lê em tudo, estudou o que é globalismo, o que é indução psicológica. Então você vai começando a juntar esse quebra-cabeça e vai percebendo que nós estamos num momento de um início de uma censura. Por quê? Veja bem, a partir do momento que caracteriza que você não pode falar tudo porque você está invadindo o estado pessoal de alguém, aí você já começa a ter problema. Por quê? Eu vou dizer isso. Porque a nossa lei é o seguinte: quando você se sente ofendido com alguma coisa, você pode procurar essa questão na justiça. Então, vamos supor, eu me senti ofendido, vou te levar civilmente e criminalmente. Lá tem injúria, são os crimes de... Eu esqueci lá do artigo, mas vamos supor, você foi caluniado, injuriado, você vai lá, tá? Então você vai tecer as suas provas, assim como a pessoa que você está requerendo vai tecer a defesa dela. Vai ouvir as duas partes, o juiz vai pegar as provas e depois ele vai tomar uma decisão. Agora, veja bem, o STF o que está fazendo agora? Um cidadão vai lá, abre um inquérito, né, por vias próprias do STF e começa a dizer o que você pode ou não pode falar. É bonito enquanto isso está acontecendo com a turma da direita, mas pode ser que daqui para frente aconteça que eles comecem a invadir o campo também da turma da esquerda. Aí vai sentir na pele, porque a vida da gente é uma balança, né? Uma hora está em cima, uma hora está embaixo, e isso vai acabando entrando num afunilamento que daqui a pouco eles vão dizer o que você pode ou não pode falar. Até o caso do deputado lá, o cara xingou, né? Sim. Xingou, falou um monte de palavrão, besteira. O que o ministro tinha que ter feito? Levado ele judicialmente para que ele pudesse, dentro da lei, pudesse pagar pelo que fez. Mas não, ele vai lá, ele é o camarada que investiga, ele é o camarada que decide se o cara é culpado ou não. Então, para que um juiz? Então nós estamos tendo um grupo de ditadores no Brasil, né? Nós estamos já vivendo um tempo, a turma acha que é até brincadeira, mas nós estamos vivendo o tempo da ditadura da toga. Sim. Né? Tudo que você... Daqui a pouco um pastor... Eles não estão percebendo isso. Daqui a pouco um pastor vai num ar livre, porque dentro do templo, eles dizem, não, o templo é inviolável. Mas ele pode usar a mesma questão que usou com o rapaz lá e dizer assim, não, você estava fazendo uma live. A live saiu para fora do templo, atingiu outras pessoas. Ou você está lá num culto ao ar livre e prega um tipo de pregação que a pessoa se sinta ofendida, daqui a pouco você não vai poder pregar, porque você está invadindo o campo da liberdade do outro. Então, censura é você começar a dizer o que uma pessoa pode falar ou não.
Verdade. Ó, agora já tinha lá uma ideia lá de tirar capítulos da Bíblia. Foi um louco lá da Bahia, Sim. lá o deputado lá, aquele morando cara lá. esqueci o nome dele. Sargento Delcilde. Eu não lembro o nome dele, que foi obrigado a se reunir com a bancada evangélica e fazer uma lei que não poderiam descaracterizar a Bíblia. Porque eles já queriam tirar Romanos, palavras, por exemplo, que aconteceram no Velho Testamento como mortes, guerra, não podia ter na Bíblia. E tantos outros, né? Também. Até um tempo atrás, na verdade, eles queriam tirar alguns versículos da Bíblia que eles tinham como homofóbicos. Uhum. Violentos. Eu, na verdade, esses dias no Facebook, lá na minha página, eu acabei sendo bloqueado, perdi o alcance da página, na semana passada agora, por um vídeo que eu postei de um homem que chegou numa loja e chamou o atendente de querido. Ô, meu querido. Ah, eu vi isso aí. Entendeu? Fui bloqueado por causa disso. E não tem nada. Eles me bloquearam e me penalizaram, me puniram como um discurso de ódio, apenas em uma conversa que o cara tá falando, mas como é que eu vou saber que você é querida, cara? Aí ele já falou, olha aí, ó, tá me chamando de cara. Não, isso agora, é uma discussão agora para chamar de o cara ou a cara, né? Não, então... e hoje tá ficando muito, o mundo tá ficando muito, perdoa a expressão, chato. Muito fresco. Né? Chato. Você é gordo, não pode brincar com uma piada de gordo. Careca, eu tô ficando careca, não pode brincar com uma piada de careca. Esses humoristas de antigamente, igual o Costinha e outros aí, hoje estariam todos processados. É que hoje o que dá ibope para eles e o que eles acham graça é questão daquilo que faz apologia aquilo que é erótico, que faz apologia à prostituição. Tudo isso hoje é engraçado para eles, entendeu? O que não é conivente com a Bíblia Sagrada, aí para eles querem lacrar, né? Tudo que você fala é uma lacração. Então, eu não sei quantos processos vou responder daqui para frente, mas eu vou te falar uma coisa, eu não vou abaixar a guarda e não vou deixar barato. Olha aí, Antonina, viu? Se preparem. Hoje, mas geralmente nesses processos aí, dessas retaliações que o pastor sofre, isso recai mais sobre as servas, né? Meu Deus, como que fica o psicológico nesses Terrível, né? dias? Primeiro que quando... Agora eu já tá mais acostumadinho, né, amor? Nem fica tão nervoso. Ontem chegou o negócio do... Onde chegou um oficial, eu tava almoçando. A gente almoçando, ele, outro processo. Falei, mas como assim? Ele já não tá tão nervoso, pastor, que tá acostumado a responder os processos. Mas é muito complicado, porque acaba atingindo, né? Ele já fica mais nervoso, muda em casa, é complicado, né? E na questão também de pregação, que nem ele tava falando das pregações, se altera até com a gente, a convivência de pessoas com a gente, até pessoas... Com a minha filha. Na cidade o pastor de vai Antonina. ministrando, já vai dando aquele frio na espinha. Um dia ele tava pregando em Antonina, era o Festival Gospel? No Festival Gospel. Foi o Adoro Antonina. E aquele dia ele pregou assim, Senhor, eu falei, meu Deus. Eu tava bem encostada, assim, bem no palco, assim, com as costas bem quase pra fora do palco. Eu fui chegando pra dentro do palco, falei, alguém vai chegar aqui pra fazer alguma coisa comigo, que eu vou pra frente. Porque aquele dia eu fiquei até com medinho, assim, quando ele tava pregando, né? E a gente também sofre muito retaliação. Sofre, né? Pela questão dele também. Tem tanto gente espiritual quanto de outras pessoas, né? Tanto espiritual quanto de outras pessoas. Até olhar, assim, a gente vê na rua, né? A minha filha na escola. Até na escola. Tudo. A gente sofre, assim, inúmeras retaliações. Ah, imagino que sim. Mandando um alô pro pessoal aqui, ó, o Fernando Henrique, a Gláucia Cardoso, a Flávia Caline, Cassiane Pereira, Rafa Carvalho, Marciane Oliveira, o Rogério Gomes, nosso amigo, e a Isa, meu Deus do céu, é isso mesmo, e a Isa, Elton Ramalho, aqui de Capão Raso, tem até um perfil aqui, um canal de tudo um pouco, Deus abençoe aí de tudo um pouco, o Lucas Gui, Essa eu nunca tinha visto. de tudo um pouco deve ser conteúdos aleatórios, Tatiane Dias, Carlos Filho, a Thaís Araújo, Leandro Belemer, esse nome é, Neidiele Correia, Thelma e Tatiane, abraço e saudações de paz a todos. Pastor, o cristão e a política, o cristão deve se envolver com a política, qual deve ser um posicionamento de um genuíno cristão politicamente falando?
Essa discussão é uma discussão muito ampla, né? Eu vim de uma cultura, fui criado dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e há anos atrás, falar em política dentro da igreja era um absurdo, tanto quanto você ter televisão, ter rádio. Nossos pais, não sei se de fato, que vieram de uma transição cultural muito adversativa, eles entregaram a televisão para o diabo, entregaram a política para o diabo, e o diabo foi daqui que eu vou abrindo a rádio. Foi entregando tudo, né? A praia. É verdade. Não, entregaram tudo. Novo, o crente tinha que ficar dentro de uma casa trancado. De burca ainda. E aí essa questão política foi mal ensinada, né? E hoje eu venho tentando trabalhar essa questão, porque assim, um dia Jesus foi questionado se era devido pagar imposto ou não. Então ele mandou trazer uma moeda para ele, e aí tinha uma imagem na moeda, ele perguntou: de quem é essa imagem? Aí eles responderam: é de César. Aí ele disse o quê? Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Eles estão falando ali das duas cidadanias que um cristão tem: a cidadania terrena e a cidadania divina. Como cidadão terreno, nós pagamos impostos, nós compramos, vendemos, nós vivemos na terra. Então, nós temos deveres e direitos. Como dever, nós devemos votar, devemos pagar impostos. Do outro lado, o dever, né, daqueles que administram é retribuir isso com saneamento básico e todas essas questões. Da mesma forma, nós pertencemos ao céu. A nossa cidadania divina, ela não anula a cidadania terrena. E nem tampouco a cidadania terrena anula a divina. Isso quer dizer que, como cidadão do céu, a gente tem direitos e deveres também. E isso está no estatuto chamado Bíblia. Então, um cristão, ele pode se envolver na política, e eu vou até mais além. Ele deve se envolver na política. Porque se nós não se envolvermos agora e continuarmos entregando para o diabo aquilo que o Senhor nos deu como domínio, nós vamos acabar tendo problemas como muitos países hoje, que são países comunistas, que é impossível você pregar o evangelho. E se pregar o evangelho, morre. Então, eu prefiro uma bancada evangélica, mesmo que não seja aquela bancada dos sonhos, do que uma bancada inimiga da igreja, que vai viver fazendo leis para que a igreja ela não tenha seu funcionamento normal. Existem muitos crentes que eles não sabem o que é o executivo, o judiciário, o legislativo, a função. Existem muitos crentes que trocam voto por dentadura, saco de cimento, um frango, né, de assado. 50 tijolos. 50 tijolos. Tem muitos cristãos que acham que o Brasil hoje... não, Bolsonaro é um genocida, vamos supor, a gasolina está cara. Só que o camarada não sabe que existe uma sistemática, por exemplo, do petróleo. O petróleo tem uma organização. Essa organização de países que são produtores, o que eles fazem? Quando eles estão ganhando pouco, eles produzem pouco. O que acontece? Falta no mercado. Quando falta, o que acontece? A procura é grande, o preço sobe. Quando tem muito jogado aí no mercado, o preço abaixa. O que aconteceu? Eles perderam muito dinheiro na pandemia, né? E ficou estocado muito petróleo, né? E eles perderam muito dinheiro, os carros não estavam andando direito, né? Aí o que aconteceu? Quando veio agora esse consumo, que as coisas parece que estão voltando ao normal, eles venderam esse petróleo para recuperar o dinheiro que eles tinham perdido. Eles pegam, então segura essa produção. Segurando essa produção, tem pouco petróleo no mercado. Tem pouco petróleo no mercado, então tem que se aumentar o preço. Porque se todo mundo consumir igual estava se consumindo, vai acontecer o quê? Não vai ter petróleo para todo mundo. Então, é tudo uma sistemática. Aí tem impostos... governadores. De governadores. Tem imposto federal. Não adianta o governo federal tirar os impostos dali e os governos estaduais não quererem. Aí tem uma sistemática que eles querem derrubar o governo, a oposição. Então, tem toda essa questão. Aí o camarada fica dizendo assim, não, mas se o Lula voltar... nós vamos comer carne de novo. Se o Lula voltar... Não estão comendo carne, então. Não, o povo é o povo, rapaz. É só misericórdia Pastor, de Deus. mas por que um cristão deve se envolver politicamente de direita e não de esquerda? Rapaz... Vamos lá. Viu? A esquerda
A esquerda defende o quê? Aborto. Olha aí, Léo. A esquerda é esquerdista? Tá vendo aí, Léo? Não, Olhou pro cidadão. Não. A esquerda defende o aborto, a esquerda defende a liberação das drogas, a esquerda defende a ideologia de gênero. Eu poderia aqui pautar N coisas que a esquerda defende, que é condenável pela Bíblia Sagrada. Mas a esquerda tem o socialismo, pastor. Então, o socialismo é bom ou ruim? O socialismo é uma desgraça. Mas por quê, Em que pastor? país que o socialismo deu bem? Por exemplo, Cuba. O socialismo Venezuela. gera benefício para os menos favorecidos, para os pobres? Mas aí é a questão que eles pegam lá de Atos dos Apóstolos, que todo mundo tinha em comum, dentro de um contexto errado, aí a gente vai formar aqui uma doutrina. Até esses dias eu vi um cidadão que desviou da nossa igreja, um pregador aí que pregou no Gideões por muito tempo, eu não quero falar o nome para levar outro processo aqui, e o camarada agora está defendendo o Lula, né? Arrebata, Jesus! Agora veja bem a situação. O socialismo, ele prega a compartilhação. Se você prega uma compartilhação, o camarada não pode ser rico, ele tem que compartilhar o que tem. Por exemplo, o Bill Gates, né, é um dos gênios da humanidade por inventar o que inventou. Como é que o cara não vai ficar rico? Então, ele abre uma empresa, ele tem toda uma trajetória para construir tudo aquilo ali, um reinado. Não é simplesmente o cara ir distribuindo dinheiro para todo mundo, porque se todo mundo tiver dinheiro, vai faltar comida. Isso é uma ignorância. É difícil falar o que eu vou falar aqui. O próprio Elon Musk conversou com o pessoal da ONU e perguntou quanto precisaria para acabar com a fome do mundo. Eles não souberam. Mas e nem vão saber, porque veja bem. Então vamos resolver o problema fácil, falar de socialismo. Vamos pedir para o governo fabricar dinheiro e entregar dinheiro na mão de todo mundo, está resolvido. O problema é que se todo mundo tiver a mesma quantidade de dinheiro, vamos supor, todo mundo tiver 100 milhões na conta bancária, todos os seres humanos, vai faltar comida, vai faltar roupa. Então, nós vivemos numa terra, infelizmente, que é uma realidade, que para uns viverem, outros têm que morrer. Misericórdia, é verdade. Não é a terra que Deus criou, a terra original. A terra original, o que Deus queria é que o homem, todos os homens pudessem ter o seu sustento. Mas a realidade é só você olhar para o petróleo. Se todo mundo pudesse ter um carro e consumir petróleo, nós não teríamos condição, porque ia faltar. Então, esse negócio de dizer assim, não, o socialismo vai dar certo porque vai compartilhar, faça o governo lá, então produzir dinheiro. Eu penso que o socialismo ele não dá certo porque ele vicia o povo na miséria, apenas com uma ajuda de custo. Eu falo porque eu sou da Bahia e a minha infância foi assim, quando veio o Bolsa Família, Bolsa Escola, o Vale Gás, isso acomodou. Não, nós temos um benefício mensalmente falando. É claro que quando vê esse benefício, nós gostamos na época. Porém, o socialismo tem a intenção de escravizar a gente com aquele auxílio, mas não proporciona para as pessoas oportunidade para crescer, evoluírem, progredirem e sair da miséria. O socialismo apenas quer deixar o rico no poder e o pobre sempre dependendo deles. É uma síndrome é uma síndrome do... Esqueci o nome dele. Do cara lá. Lenin? Não, do outro. O do Holocausto. Hitler? A síndrome do Hitler, entendeu? Deixar os pobres, os menos favorecidos, sempre dependendo do governo ou do poder que eles possuem. Eu não sei se você viu esses dias, o presidente lá da Venezuela, o povo comendo, por exemplo, osso, e o camarada numa churrascaria de um cidadão lá, eu não sei que parte da Aquele que Europa faz assim com sal. Cara, ali... A carne é empanada no ouro, né? Não. O camarada, só para entrar ali, o cara tá pagando só para entrar. Ali, ele tá pagando cerca de $1.000. Entendeu? Aí, você imagina a conta de quanto que... O cara que entra ali não gasta menos de R$50 mil. Então, enquanto o cidadão tá lá, né, o povo dele tá passando fome. Tá comendo... E é um país que o petróleo ali... como é que fala?
Eles têm uma boa reserva de petróleo, Não, a né? reserva de petróleo deles são gigantescas. Sim. Então, o socialismo, ele explora os pobres a fim de sustentar a classe pirâmide. A pirâmide, o que que é? Ela começa aqui embaixo e vai sustentando os que estão no topo. Então, o socialismo não passa disso aí. Aí volta aquela música, né? O de cima cresce. De cima sobe, de baixo desce. É É isso? o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E nós temos pastores socialistas, até num grupo aqui que eu saí, Ah, eu tenho... é até presidente de campo aí, defendendo essa cambada do Lula, entendeu? E os caras foram, mas o senhor é bolsonarista? Não é que eu sou bolsonarista. Eu gosto do presidente Bolsonaro, eu me identifico. Mas o cara fala palavrão, não sei o quê. Eu não elegi para ser pastor, eu elegi ele para ser O presidente. que o senhor acha de uma terceira via como o Pablo Marçal? Hoje não existe mais como entrar numa terceira via. Isso aí é todo um conceito assim para uma próxima eleição. Porque o que é a ideia hoje? A ideia dessa turma aí da terceira via não é... Eles sabem que não vão entrar. Eles estão olhando para daqui 4 anos, lá na frente, na próxima corrida presidencial. Por exemplo, a Simone Tebet. Ela não está olhando para agora, porque eles sabem que não vão ganhar. O Brasil não está... Eles dizem polarização. Eu digo diferente. Hoje, a massa tem os mesmos conceitos e a mesma visão voltada para o que o Bolsonaro fala. O problema é que tem uma classe que é hipócrita, né, que fala, não, o cara é agressivo. Só que ele fala, ele teve ali dentro 33 anos. Ele sabe as entranhas daquilo ali. Rapaz, se fosse qualquer outro hoje, já teriam derrubado ele. Já tinha até entregado, né? Pelo que esse cara sofre da própria mídia. Eu falo, sabe de uma... Não, você acorda no Jornal da Manhã, CNN, acorda falando do Bolsonaro, tarde falando do Bolsonaro, à noite do Bolsonaro. Os caras não falam uma coisa boa dele, os caras só sabem bater o dia inteiro, entendeu? Resumidamente, pastor, em uma frase: cristão que vota e apoia na esquerda. Ladrão. Lula. Bandido. Ladrão. PT. Desgraça. Bolsonaro. Capitão. Vamos lá. Pastor, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, o que o senhor pode falar para essa geração que deseja ter experiências com Deus? Quanto mais a gente busca Deus, mais Deus se apresenta a nós. Então, a dedicação que a pessoa tem para as coisas de Deus, o mergulhar nas coisas de Deus, vai gerar experiências. Essas experiências vão gerar cada vez mais o conhecimento a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Invocou, certamente Deus se revelará. Então, quanto mais essa geração se aproximar de Deus, vai gerar experiência. Quanto mais ficar longe de Deus, distanciar-se de Deus, menos terá experiências com Deus. Maravilha. Deliane, para as meninas que se inspiram na sua vida, na sua história, no seu ministério, o que você diria para elas que querem buscar ter experiências com Deus? Perseverança. Porque nós nunca vamos estar preparados para aquilo que a gente sempre precisa melhorar em tudo. E as meninas que querem, se inspiram, busca primeiramente a Deus e perseverem naquilo que você quer. Lute pelo aquilo que você quer. Corre atrás, estudem para fazer aquilo que vem no seu coração. Perfeito. Pastorzão, o senhor tem muitas experiências, isso dentro de um âmbito espiritual, também ministerial, sobre o que o senhor já viu e viveu. E se fosse para o senhor pedir a Deus, como um clamor da sua alma, para Ele fazer de novo no tempo presente, o que seria? Eu pediria que, se eu pudesse voltar aos meus 24 anos e me dar aquela mesma força que eu tinha de passar 5, 6 horas de oração como eu fazia. E eu digo isso para você porque quando a vida da gente vai criando uma atividade maior, você vai se envolvendo com tantas coisas, viagem, família, igreja,
e EBO, estudo, faculdade, e às vezes o teu tempo vai diminuindo, né? E às vezes, até eu falo com a minha esposa assim, às vezes dá saudade das coisas simples, parece que quando a gente não tinha tudo isso que temos hoje, nós tínhamos mais aquele tempo, aquela dedicação, principalmente no contexto da oração. Não que nós deixemos de orar, mas não nos parece a mesma coisa, aquele negócio de você subir em cima da tribuna e sentir aquele frio no estômago de estar enfrentando aquela plateia e ser totalmente dependente de Deus. Então, se eu pudesse, né, voltar um pouco no tempo e nessa fase de 24, 25, 26 anos de idade, quando a parte da minha vida foi de joelho no chão, eu falo para você que... Maravilha. Pastor, na sua opinião, o que os pregadores do passado tinham que os pregadores da atualidade não têm, e o que os pregadores da atualidade têm que os pregadores de antigamente precisavam ter? Então, eles, no meu modo de ver, não é ofendendo os do passado. Por exemplo, no passado, os nossos pastores, eles oravam muito, jejuavam muito, tinham um conhecimento bíblico, mas não um conhecimento tão profundo, né? Até porque a maioria deles eram pastores que tinham a 4ª série, a 5ª série. Então, eu acho assim, eles tinham uma visão muito mais ampla de questão de dedicação de reino. Estou falando dos antigos, assim, de estar envolvido para ganhar almas. Tanto que eu me lembro na época que quando ia separar um obreiro, havia todo um ritual. Por exemplo, o pastor estava em oração e dizia assim, não avisava o obreiro e falava assim, se for de Deus que ele vai ser separado, eu estou orando, está já no meu coração, mas a prova vai ser isso. Aí acontecia, então eles separavam. Quando ia eleger um presidente de convenção, não era no voto, era na oração, e Deus revelava quem ia. Então tinha tudo para dar certo. Então eles tinham isso. Agora, na parte de contextualização, eles tiveram um grande defeito nessa área de não tratar bem a questão política. Se eles tivessem tratado a televisão naquela época, o rádio naquela época como deveriam, hoje nós teremos programa de televisão, teremos canais de televisão. Então nisso eles falharam, né? Vindo para o nosso tempo, eu acho que muitos deixaram o caminho da oração, estão voltados muito mais para pregações que querem atrair a massa na forma assim de você ir para um novo congresso, ter uma aceitação dentro desse contexto, né? Nossa geração conhece muito de Bíblia, estuda muito. Às vezes você está falando a coisa ali, um menino já está no celular, assim, não, mas isso aqui não está escrito assim. Então, nós temos essa qualidade que qualquer um aí, 16, 17 anos, hoje tem um conhecimento bíblico, uma visão mais ampla, né? Mas nós estamos falhando muitas vezes na área espiritual, na área moral. Tem muita gente em cima da tribuna aí que não deveria estar, entendeu? Que a pessoa desce de cima da tribuna, está praticando coisas que não convém, que não agrada a Deus. Então nós temos muitas coisas hoje que, se nós uníssemos a que os nossos pais deixaram, nós estaríamos bem melhor. Temos conhecimento, hoje nós estamos entrando dentro do campo da política, só que por outro lado nós estamos deixando o que eles faziam bem, que era o caminho da oração. Esses tempos eu cheguei numa igreja, por exemplo. Rapaz, eu cheguei às 7 horas, o culto começava às 7h30, 19 horas, né? O culto começava às 19h30. Toda a igreja sentada, entendeu? E o pastor sentado, batendo papo, e 3 obreiros orando. Se fosse na época dos meus pais, estavam todos de joelho dobrado, pedindo um avivamento. Então, resumindo aqui, eu acho que nós estamos falhando muito na área da oração, do jejum, da consagração, das questões morais. Em outras partes, nós temos qualidades de conhecimento, né? Sim. Hoje aqui nós estamos discutindo vários assuntos, então nós temos muito a dar a essa geração, e coisas no passado que eles tiveram muito mais a área espiritual, mas falharam nessa questão. Então, pastor, uma mensagem que está faltando nos púlpitos hoje: a vinda de Cristo. A vinda de Cristo. A vinda de Cristo.
Perfeito. Pessoal, nós estamos quase encerrando mais um Eu Acredito podcast, mas antes de nós encerrarmos, a Jeane vai dar um salve aí para todos vocês que estão nos acompanhando, um abraço, e digo para vocês, acabando aqui o podcast, você entra nesse vídeo novamente, nesse link, deixa o seu comentário para que o YouTube entenda e compreenda que o nosso conteúdo é relevante, mande para todo mundo e nós venhamos crescer. Eu preciso crescer esse canal no YouTube, eu preciso de você. Manda aí um alô pro pessoal aí, Gê. Não atualizou hoje? Então vou mandar aqui, ó, Rogério, Flávia, Marciane, Bruno, Renan de Oliveira. Tem muitas pessoas, são mais de 55 pessoas nos acompanhando aqui. Abraço a todos, obrigado pela audiência, obrigado pela participação, pela interação. É você que faz este canal acontecer. Pastor Fábio, olha para aquela câmera ali, deixa uma palavra de reflexão e também as suas considerações. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pastor Fábio, sua esposa, irmã Jeane. Quero dizer a todos que a melhor coisa que existe na vida de uma pessoa é poder andar na direção de Deus e sentir a presença de Deus. Nessa vida, tudo que nós adquirimos ficará. Tudo que nós ajuntarmos aqui, permanecerá aqui. O próprio Jesus nos ensinou a juntar o tesouro no céu, onde a traça, né, onde o ferrugem não pode entrar e consumir. Por isso, servir a Deus, amar a Deus, sentir a presença de Deus, andar na direção de Deus, se faz um contexto de uma vida cristã que nos levará para a eternidade com Deus. Então, sirva a Deus, viva com Deus e colhe o melhor de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Que maravilha, pastora Deliane. Olha de novo com esse negócio de pastor. Olha para... Não é aqui não, né? Essa câmera aqui que está na frente da senhora. Deixa uma palavra de reflexão e as suas considerações. Quero mandar um abraço para todos que estão assistindo. Deus abençoe cada um de vocês. Agradecer ao pastor Fábio, a irmã Jeane. Deus abençoe vocês. Bem. Me fizeram ficar nervosa. Não sou muito de falar, mas... Que bom participar aqui com vocês, viu? Deus abençoe a cada um que está assistindo aí. E você, Léo. não seja PT, Léo. Olha aí, Léo. Será que depois de hoje... Será que depois de Vai hoje, deixar Léo? um salve, pessoal, aí, Gi. Tu tá ali, Gi, nessa câmera. Eu nem sei mais onde você tá. Eu também não sei, amor. Só vou mandar um abraço. Aqui, ó, pronto. Para de me fazer falar, viu? A gente não gosta de falar, Não né, gosto de falar, Jeane? não. A gente gosta de escutar, aprender. De tudo que nós falamos aqui, eu encerro com a composição poética do irmão Lázaro, Em Memória. Meu Deus, o mundo está cheio de erro, os mentirosos reinam sem pudor. Mentes brilhantes estão planejando mal, mas nós que somos igreja, não podemos desanimar, pois somos sal. O que foi mais? É isso aí, gente. Então. Nós encerramos mais um Eu Acredito podcast. Quinta-feira que vem nós estamos aqui, se Deus quiser. Forte abraço. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado?
Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.